eu separei aqui na Bíblia alguns exemplos de mulheres que ensinam a todos nós. Dentre muitas, porque a Bíblia fala sobre muitas e muitas mulheres. E eu trouxe aqui algumas entre as muitas, porque realmente, graças a Deus, são muitas. Eu pensei, meu Deus, ficou de fora aqui Rebeca, Raquel, Lia, Ruth, Noemi. Então, assim, não me julguem, não estou dizendo que são todas aqui. Eu trouxe apenas algumas, dentre muitas e muitas mulheres, para ensinar um pouco a todos nós, tanto mulheres quanto homens. E eu queria começar lá no Antigo Testamento, lá no comecinho, com Sara, em Gênesis capítulo 17, versículo 15. E dentre tantas coisas que Sara nos ensina, eu peguei aqui na vida dela uma característica, uma lição para nós aprendermos. Para Deus, você é insubstituível. Não se esqueça disso. Ah, mas a obra de Deus não vai parar se eu disser não? Tudo bem, mas para o coração de Deus, você é insubstituível. E se você disser sim para a obra dele, ele vai fazer algo grande na sua vida. Não existe nada, ninguém e nenhuma circunstância que vai te deter de cumprir aquilo que Deus tem para fazer só por você. E lá em Gênesis 17, versículo 15, diz assim: disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Vamos contextualizar aqui um pouco. Quem é que sabe que tinha uma grande promessa de Deus para a vida de Abraão? Mas era uma grande promessa de Deus para a vida de Abraão e de Sara. E a gente sabe que Sara era estéril. Sara não podia ter filhos. E aí chegou um momento em que ela falou para Abraão: então se case, porque Abraão não era estéril. Se case com a minha serva, tome a minha serva e gere filho através dela. E teve quem? Ismael. E aí eles estavam pensando ali que a promessa seria para Ismael. E aí quando Deus chegou para Abraão, mudou o nome dele. Ele falou, Deus mudou também o nome de quem? De Sara. E ele falou: eu vou dar uma descendência para vocês. E aí a Bíblia diz que Abraão falou: Deus, não tem como, olha a minha idade, olha a dela. Tomara que Ismael aí cumpra essa promessa. Tá bom, já pegou metade, né? 50% tinha Abraão e Sara, já pegou metade da promessa, se cumpriu. Vai assim mesmo, vai por Ismael. Mas olha o que Deus respondeu. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, dele farei uma grande nação. Ou seja, tem uma promessa grande para Ismael também, mas a minha aliança, porém, estabelecer-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz. Você é insubstituível no propósito de Deus, quando você disser sim. E é interessante que a Bíblia fala que depois Deus chegou para Abraão e Sara, ele estava reafirmando a promessa, e ele falou assim, primeiro estava só com Abraão, ele falou: onde está Sara? E ele falou: está ali na tenda. Onde está Sara? Às vezes você está pensando: Deus, não é para mim não.
Só para o fulano. Sara já estava pensando, vai ser Ismael, vai cumprir aqui metade. Deus chegou, falou com Abraão, falou, cadê a Sara? Cadê? E Deus pergunta, onde está esse meu filho? Onde está essa minha filha? A minha promessa vai se cumprir. E a Bíblia diz que Sara, quando Deus falou que ela ia dar à luz ali, ela riu. E Deus virou e falou, por que você está rindo? E eu sinto Deus falando para você agora, por que você está rindo? Por que você está pensando, essa palavra não é para mim? Por que você está pensando, não, já tem outro caminho, já tem pessoas melhores para cumprir? Por que você está rindo? E ele falou, a minha promessa em você vai se cumprir. E com Sara, com essa mulher, a gente aprende para Deus, nós somos insubstituíveis. Diga sim, e o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Ele tem um grande projeto para você. E não é porque para Ismael era ruim, não é porque para o seu irmão é ruim, a gente viu a promessa era grande. Mas Deus te criou com o propósito que no coração dele, você veio para cumprir. E você vai receber esse propósito, porque para Deus você é insubstituível. E aí a gente continua aqui, vendo mais algumas mulheres que nos ensinam algumas lições. E agora eu quero ver lá em Juízes capítulo 5, versículo 7. A gente vai um pouco para frente aí, a gente vai falar sobre Débora. Juízes capítulo 5, versículo 7. Deixa aberto aí. E com Débora a gente aprende que Deus não precisa que os outros cumpram o papel deles para que a promessa de Deus se cumpra na sua geração. E Ele também não precisa que você faça o papel de outros para que a promessa dele se cumpra na sua geração. Deus precisa que você e eu cumpramos o nosso próprio papel. É interessante que Débora, ela viveu aqui em um tempo em que o povo de Israel estava sendo oprimido por Canaã. E a Bíblia fala que o rei de Canaã ali estava os oprimindo de maneira tão forte, tão pesada, que a gente vai ver aqui depois, versículo 7, Juízes 5, fala assim, versículo 7, capítulo 5, versículo 7, ficaram desertas as aldeias em Israel. E aí depois a gente fala assim que os viajantes andavam por caminhos tortuosos, ou seja, até os viajantes tinham medo de passar por Israel, de tanto que o povo estava oprimido, que ali estava perigoso. E aí o que você pensa? Para que a gente se livre, para que o povo se livrasse dos opressores, precisava de um quê? Guerreiro, não é verdade? Não precisava de uma mulher, precisava de um homem. E não precisava de qualquer homem, não era um sábio, não era um cantor, não era um músico, era um quê? Um guerreiro. E aí Débora tinha duas escolhas, ou ficar se lamentando a vida inteira, ai, porque na minha vida está tudo ruim, está tudo difícil, porque o fulano não faz o papel dele, porque o ciclano não faz o papel dele, ou então eu vou lá e vou ter que fazer por todo mundo. Quantas vezes a gente pensa assim, não é verdade? Ai, mas se na minha família alguém fizesse isso, ai, se no meu trabalho alguém fizesse isso, ou ela podia cumprir o papel dela. E aí a gente vê aqui em Juízes 5, versículo 7, nós vamos terminar de ler, deixa eu abrir aqui também. Juízes 5, 7, diz assim, ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Ela não se levantou por guerreiro, ela não se levantou por pai, ela se levantou por mãe em Israel. Sabe por quê? Porque quando ela cumpriu o seu papel diante de Deus, Deus usou aquilo e a vida dela para inspirar e para trazer a solução que eles tanto precisavam. Se você não conhece, depois você lê ali a história. A Bíblia diz que Deus mandou que ela chamasse o guerreiro, ela nem precisou lutar, ela fez o papel dela. Chamasse Baraque, e aí falou assim, Deus está te falando, vai lá e vence. Ele falou, eu só vou se você for comigo. E ela foi. E ela foi.
e ela intercedeu, e ela orou, e ela se levantou por mãe em Israel, e Deus deu a vitória para Israel. E a Bíblia diz que aquele que tanto os oprimia fugiu, e entrou na casa de Jael, outra mulher, que Deus usou para ela, uma mulher contra um grande guerreiro, mas Deus deu estratégia a ela, e ela fez ali com que aquele homem adormecesse, e ela terminou de cumprir a vitória de Israel sobre quem os oprimia. E com Débora, eu e você, todos nós aprendemos. Deus não precisa que outros cumpram o papel deles. Quantas vezes a gente cai nesse engano? Ai, se o fulano fizesse isso, ai, se o ciclano... Principalmente os que estão perto de nós, né? Coitados dos cônjuges, dos pais, dos filhos, dos irmãos, colegas ali de trabalho. Deus precisa que você cumpra o seu papel. E Deus traz a promessa dele para a sua vida e para a sua geração. E a gente anda um pouquinho mais para frente. Gente, só lembrando, né, para quem às vezes começou a assistir depois, na Bíblia tem muitos homens e mulheres abençoados. E aí a gente continua vendo, eu quero ver com você agora, lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 23. E nós vamos aprender com Abigail. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 23. E com Abigail, a gente aprende que existe grande poder na prudência. E que a sabedoria em Deus vence até mesmo aquelas situações que pareciam insolucionáveis. E aí aqui mostra a história, a gente vê de Davi, enquanto ele estava refugiado, fugindo de Saul, diz que um momento ele ficou muito irado contra Nabal, que era marido de Abigail, porque ele o tratou de maneira que não deveria, muito mal. E diz que ele decidiu então ir lá e destruir tudo de Nabal, matar a todos. E a Bíblia diz que ele estava decidido. E quando Abigail ficou sabendo disso, é interessante que o seu marido, ele não teria essa atitude ali. Pelo contrário, era uma atitude totalmente diferente, estava colocando todos em risco, mas ainda assim, ela foi com prudência, com sabedoria, ela não desistiu, ela não escolheu mais uma vez ficar se lamentando, mas ela creu no poder da sabedoria de Deus. E aí no capítulo 25, eu vou abrir aqui também com você, de 1 Samuel, versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. E aí ela vai e fala com Davi, e aí no versículo 26, ela diz assim: agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a sua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-se por suas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Esse é o presente que trouxe a tua serva ao meu Senhor. E aí continua, versículo 28, perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque lutas as batalhas do Senhor. Não se ache mal em ti por todos os seus dias. Versículo 30. Há de ser que usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar ao coração, o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue
e de que por minha própria mão me vingasse. Porque, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que essa lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Interessante, ela poderia pensar em um primeiro momento, quando ela ouviu que Davi estava vindo com seus homens contra a sua casa, contra os seus bens, falar assim: quem sou eu contra eles? O que é que eu posso fazer? Não consigo convencer Nabal a se desculpar, retirar o que disse, e também não tenho forças para lutar contra esses grandes guerreiros. Mas Abigail tinha a palavra de Deus. E a Bíblia diz que com essa palavra, ela chegou para Davi com uma mensagem de Deus. E ela falou: olha, o que você está fazendo é errado. E isso vai fazer mal para você. Interessante, ela não chegou: você não tem vergonha, não? Você foi ungido rei de Israel, era para você ser modelo. E aí você está aí fazendo um papelão desse. Quem já falou assim para alguém da sua família, né? Só pisca o olho. Só pisca um olho discretamente. Quantas vezes a gente tem vontade de falar assim, quantas vezes a gente já caiu nessa vontade, mas é interessante que ela teve sabedoria de falar o que devia e da maneira que devia. E ela falou: olha, isso que você está fazendo não é certo, isso não vai fazer bem a você. Deus tem uma palavra maravilhosa para a sua vida. Mas cuidado que o inimigo está querendo te fazer tropeçar, não caia nisso. E a Bíblia diz que então Davi ouviu. E com a Abigail a gente aprende que tem grande poder na prudência. Não se detenha de falar o que é certo, mas também não deixe de falar da maneira certa. Fale o que precisa e peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento e Deus dá a vitória. E aí a gente vai mais para frente. Agora lá no Novo Testamento, separei mais 2 mulheres, para que nós possamos ver um pouquinho. E lá em Lucas, capítulo 1, versículo 38. E nós vamos ver aqui agora sobre Isabel. E com Isabel nós aprendemos: Deus nos chamou para sermos referência nessa geração. Deus te chamou para ser referência. Deus te chamou para agir de maneira diferente de todo mundo. Ah, mas todo mundo na minha posição faria isso. Ah, mas todo mundo faz. Deus te chamou para ser referência. O seu modelo não é todo mundo, o seu modelo é Deus, é Jesus. E Deus te chamou para ser alguém para quem as pessoas vão olhar e vão ver a luz. Ser referência não é ser o mais reconhecido como o mais rico, ou como o mais bonito, ou como o mais inteligente, como o mais rápido, como o mais forte. Não, ser referência é ser parecido com Jesus. E aí aqui a gente vê, na vida de Isabel, olha que interessante, Lucas 1, 38, deixa eu abrir também Lucas 1, 38. Aqui mostra quando Maria, mãe de Jesus, tinha acabado de receber uma notícia maravilhosa e assombrosa, que ela seria mãe do Salvador, do Messias. Fala assim: então disse Maria, ela tinha acabado de receber a notícia do anjo. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Versículo 39, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi o quê? Apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E aí mais para frente a Bíblia diz que Maria ficou por 3 meses na casa de Isabel. Interessante.
Os 3 primeiros meses da gestação, tem mães aqui, né? Estou vendo 2, além de mim 3. Tem mães aqui, os 3 primeiros, tem pais também, né, gente? Os 3 primeiros meses da gestação normalmente são os mais difíceis, não é? São os que são mais arriscados para a mãe e para o bebê. Então, a maior parte das perdas acontecem nos 3 primeiros meses. O maior cansaço da mãe acontece nos 3 primeiros meses. O maior enjoo acontece nos 3 primeiros meses. As maiores mudanças hormonais acontecem nos 3 primeiros meses. É um turbilhão ali, tanto para a mãe e para o bebê. E a Bíblia diz que Maria, a mãe do Senhor Jesus, para ela, imagina para ela então, né, que para a gente que estava gerando nossos filhos maravilhosos, abençoados, já foi assim? Ou já vai ser, né, para quem vai ser mãe. Imagina a Maria que estava ali gerando o Senhor Jesus, gerando Deus, como não eram esses 3 primeiros meses. E ela correu, ela foi apressadamente para a casa de quem? Isabel. Ela foi se refugiar com quem? Isabel. Olha o privilégio, olha o tamanho da referência que Isabel era. Isabel era parecida com Jesus. E quanto mais a gente estuda, mais me impressiona as características de Isabel. A Bíblia diz que por anos ela foi estéril. E ela era quem? Ela era levita, ela era esposa de sacerdote. E a Bíblia diz que por anos ela foi estéril, e mesmo com aquela vergonha, porque muitos acreditavam que ser estéril era um sinal de não favor de Deus, um sinal de punição de Deus. E mesmo assim ela continuava servindo a Deus, ela e seu esposo. E aí, ela recebeu a recompensa, mas de repente, quem Deus escolheu para gerar Jesus? Foi Maria. Maria não era esposa de sacerdote. Maria era muito mais jovem que Isabel. Será que ela não poderia pensar, mas poxa Deus, né? Por quê? Porque ela e não eu? Nós duas estavam vivendo milagres. Por que Deus escolheu alguém tão mais jovem? Alguém com uma posição que não é assim, de destaque? O Zacarias, esposo de Isabel, que era sacerdote. Mas olha o coração de Isabel. Versículo 41. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. A criança que estava no ventre de Isabel, né, João Batista. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu. Olha aqui Isabel, fortalecendo Maria, reafirmando, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. Isabel era uma referência na geração. Isabel era parecida com Jesus. Ela não falou Deus, porque ela e não eu, ela falou Deus, que privilégio o Senhor me deu. De ver isso, de sentir e de trazer até tão pertinho de mim o Messias, o Salvador. Ela sabia quem ela era para Deus. Ela tinha confiança. Quando você sabe quem você é para Deus, você não precisa ficar preocupado com o que Deus está fazendo com os outros. Pelo contrário, você se alegra. Isabel foi referência. E eu imagino Isabel sendo aquelas pessoas que Deus falava: com essa eu posso contar. Com essa eu posso contar. Maria, você vai enfrentar inveja de muitos. Até o rei quis mandar matar Jesus. Quantos e quantos não tiveram inveja? Você vai enfrentar resistência de muitos. Ai, mas tem uma pessoa ali com quem eu posso contar. Tem uma pessoa que vai te falar as palavras que eu tenho. Tem uma pessoa que vai ser refúgio
Deus nos chamou para sermos referência nessa geração. Nós aprendemos isso com Isabel. Que nós possamos ter esse privilégio, amém? Quando Deus tem uma missão especial, Ele fala, eu posso contar com aquele ali. Eu posso contar com aquela ali. Não por causa de um superpoder ou de uma super riqueza, mas porque tem um coração para valorizar e fazer a minha vontade. E por último, eu quero ver com você essa última mulher dentre muitas que tem na Bíblia, mas que eu selecionei para a gente aprender aqui um pouquinho. Lá em Mateus, capítulo 26, versículo 6. Mateus 26, 6. E por fim, agora com Maria, que ungiu os pés de Jesus, nós aprendemos. Deus nos chamou para agradarmos ao coração dele. Deus não só te criou para te usar com um propósito. Deus não só te criou para que você se agrade dele, mas Deus também te criou para que você agrade ao coração dele. Deus te criou para alegrar o coração dele. É interessante, quem aqui tem uma pessoa que você se alegra quando ela está perto de você? Que quando ela te fala algo, você fica feliz? Não é? E um exemplo grande que eu vejo nisso aqui é dos filhos. Porque quando um filho é bebê, é criança, naquele momento ele não consegue te dar proteção, provisão, não é verdade? Você não precisa deles para sobreviver. Mas existe alegria maior do que ouvir um eu te amo? Do que receber um beijo melado? Existe uma alegria maior do que receber um carinho do seu filho, da sua filha? Deus quer se alegrar com você. E eu vi uma vez uma frase que eu achei muito interessante. Fala assim, no final, a gente aprende que na verdade são muito mais os pais que precisam do abraço dos filhos do que os filhos do abraço dos pais. Eles nem imaginam, mas muito mais o abraço deles nos curam do que o nosso os cura. Não estou dizendo que Deus precisa mais de nós do que nós dele. Só estou dizendo que Ele se alegra sim com as suas atitudes. Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas Ele te ama e Ele se alegra com você. E aí quando Maria ungiu os pés de Jesus e teve aquele ato tão belo de ungir a Jesus com algo caríssimo, de falar, Senhor, é seu, meu coração, tudo que eu tenho é seu. Olha o que disse, versículo 10. Jesus, sabendo disso, que os discípulos estavam recriminando ali, disse-lhes, por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes com vocês, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Marcou a vida de Jesus. E ele registrou. Por onde foi pregado o meu evangelho, vão dizer o que essa mulher fez para mim. Você tem um poder tão grande de agradar o coração de Deus, a ponto dele dizer, onde pregarem minha palavra, eu quero que saibam o que essa atitude fez por mim. Ela não fez um milagre, não fez uma libertação de Israel, uma cura de enfermos, ela agradou o coração de Jesus. E nós estamos aqui falando sobre isso hoje. Com Maria nós aprendemos, Deus nos chamou para agradar a Ele, amém?